Olá, povo de Deus, estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você possa colocar diante do Senhor nesse dia as suas necessidades, a sua família, a sua vida, seus anseios para esse dia de hoje. Já louvando a Deus por tudo que Deus vai realizar na tua vida nesse dia. Tuas preocupações, coloque na presença do Senhor nesse instante. Oremos unidos, não só por nós, mas por todos os irmãos que todos os dias têm acompanhado, têm rezado. Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus possa conceder nesses dias, buscando a palavra, Deus possa conceder uma maior proximidade entre você e Deus, que Deus possa conceder a vida eterna a cada um de nós, que Ele possa nos arrancar das situações que nos prendem a essa terra, situações de pecado, que nós possamos buscar sempre o Senhor. Hoje, o 11º capítulo do livro do profeta Oséias. O amor incansável de Deus prevalecerá. Israel era ainda criança e já o amava, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais os chamei, mais se afastaram. Ofereciam sacrifícios aos Baals e queimavam ofertas aos ídolos. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar, tomava-o nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como o que tira da boca uma rédea e deles alimento. Ele voltará para o Egito e o assírio será seu rei, porque não quiseram voltar para mim. A espada devastará suas cidades, destruirá seus filhos, que colherão assim o fruto de suas obras. Meu povo é inclinado a separar-se de mim. Convidam-no subir para o Altíssimo, mas ninguém procura elevar-se. Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim, ou trair-te, ó Israel? Como poderia eu tratar-te como Adama, ou tornar-te como Seboim? Meu coração se revolve dentro de mim. Eu me comovo de dó e compaixão. Não darei curso ao ardor de minha boca. Já não destruirei Efraim, porque sou Deus e não homem. Sou o santo no meio de ti e não gosto de destruir. Eles seguirão o Senhor, que rugirá como um leão. Ao seu rugido tremerão os filhos do ocidente. Os egípcios tremerão como uma ave, e os assírios como uma pomba. Eu os farei habitar em suas casas, oráculo do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos, o Senhor está declarando um amor por nós, como quem cuida de uma criança. Falando desse amor no versículo 4, segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como o que tira da boca uma rédea e dei-lhes alimento. Mas o Senhor está falando que nós não quisemos seguir com Ele, nós não quisemos o amor dEle. No versículo 2 diz assim: mas quanto mais os chamei, mais se afastaram. Como nós afastamos do Senhor? E por que nós afastamos do Senhor? Nós afastamos do Senhor porque nós encontramos outros amores. Entende aqui quando o Senhor fala desses ídolos? O que é o ídolo? É aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Idolatria. Nós adoramos unicamente o nosso Deus. Deveríamos adorar unicamente Deus. Mas quando eu coloco outras coisas no lugar de Deus, é sinal que eu estou adorando a outras coisas. Quer ver como que nós também já colocamos tantas coisas no lugar de Deus? Às vezes os irmãos protestantes, eles ficam achando que idolatria é o fato de ter uma imagem em casa já é idólatra. Não é nada disso.
A gente tem uma imagem e a gente não anda adorando aquela imagem. Aquela imagem nos reporta ao mistério da nossa salvação, reporta a vida daquela pessoa, daquele santo que foi uma vida totalmente entregue ao Senhor. Mas a idolatria, às vezes, é uma fazenda. A fazenda não te deixa ir prestar o culto a Deus. Quantas vezes eu escuto as pessoas dizerem que não foram, que não vão poder ir, porque tem que cuidar dessa fazenda, da outra fazenda. Tem que descansar porque está muito cansado. Tem trabalhado tanto que está tão esgotado que no domingo não consegue buscar forças para ir à Santa Missa, não consegue ir à igreja. Por quê? Porque nós buscamos outras coisas com tanta força que essa coisa ocupa o lugar de Deus. Às vezes é o seu descanso que ocupa o lugar de Deus, porque você trabalhou demais durante a semana. Às vezes você pediu um bem a Deus, pediu uma chácara, pediu uma fazenda, Deus te concedeu a graça, mas você já não consegue mais estar na presença do Senhor, cumprir o terceiro mandamento, que é guardar o domingo e as festas de guarda. Às vezes a gente não consegue porque a gente está envolvido em outras coisas, tantas outras coisas nos envolvem. Eu estou dando só um exemplo que é bem corriqueiro, mas quantas vezes também que nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, quanto que numa sociedade tão desregrada na sexualidade, os namoros não deixam que a pessoa comungue do corpo e sangue do Senhor. Então a pessoa perde a comunhão com o Senhor, perde a comunhão espiritual porque não quer abandonar uma vida de sexo, de prazeres. Então, como nós buscamos outras coisas, assim como esse povo buscando outras coisas, outros interesses. E aí a gente olha para cá e não consegue se enxergar nessa leitura. Ah, mas eu não sou uma prostituta, eu não sou essa mulher adúltera. Se você parar um pouquinho para olhar, esse povo de Israel que é comparado a essa mulher adúltera, essa mulher que trai, essa mulher que recebe de Deus, vai gastar com os deuses. Nós também recebemos de Deus e gastamos com os deuses desse mundo. E aí no quinto versículo diz assim: porque não quiseram voltar-se para mim. Ele voltará para o Egito e o Assírio será seu rei, porque não quiseram voltar-se para mim. Ou seja, vão ser escravos. Deus não nos fez para sermos escravos. Somos filhos amados, mas nós é que preferimos a escravidão, porque nós buscamos outras coisas e deixamos o Senhor. E aí no versículo 7 vai dizer assim: meu povo é inclinado a separar-se de mim. Convidam-no a subir para o Altíssimo, mas ninguém procura elevar-se. Quantas vezes eu digo, eu dizia na outra cidade onde eu estava, na outra paróquia, gente, quinta-feira é quinta-feira de adoração. Aqui em Rio Maria eu digo, quinta-feira é quinta-feira de adoração. Muitos não vão adorar, porque não querem se elevar. Até querem verbalmente, mas com a atitude não fazem. Então, a gente precisa se elevar. Deus nos chama a uma proximidade. Por isso é que Deus está nos comparando a relação dele conosco, comigo, contigo, a um matrimônio. No matrimônio, o casal ele se entrega um ao outro, eles têm proximidade, tem um relacionamento de proximidade, a relação entre aquelas duas pessoas, ela é diferente com o restante das pessoas. Então, o Senhor nos chama a isso, o Senhor nos chama a esse relacionamento, a esse conhecimento, você lê a palavra uma vez, você lê duas vezes. Eu gosto de aplicar, não só ler a palavra, mas aplicar aqueles 4 passos. Quando você lê a palavra, você pergunta assim, eu li o que mesmo? Está dizendo o que mesmo? O que essa palavra diz? Você está dizendo isso e isso. Principalmente que o que mais marcar o teu coração, você vai lembrar. Então, o que essa palavra diz? Aí você relê. Essa palavra diz isso. Agora, o que essa palavra me diz? Porque ela te diz de forma particular para cada um de nós. O que essa palavra te diz? Segundo passo. Terceiro passo,
e o que você diz a Deus. Então, o que diz a palavra, o que essa palavra te diz, o que eu digo a Deus a partir dessa palavra, é uma relação, é um diálogo com o Senhor. E depois no final você fica imaginando essa cena, o que diz a palavra, o que essa palavra me diz e o que eu digo a Deus. Você fica ali contemplando tudo isso, visualizando tudo isso, enxergando tudo isso. Então quero convidar, meus irmãos, não só escuta aqui essa leitura, mas releia na palavra. O Senhor fala que nós não queremos nos elevar, somos tão preguiçosos para as coisas de Deus, somos tão desleixados para as coisas de Deus. Então, faça um investimento em você. Eu fico feliz de ver as pessoas que têm acompanhado, aquela fidelidade ao acompanhar, mas leia também a palavra. Leia aí na sua casa a palavra. Reze com essa palavra. Busque a força de Deus nessa palavra, porque essa palavra traz uma pessoa, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.